Obra Ícaro Redimido. Psicografia de Gilson Freire pelo Espírito Adamastor. Capítulo 13. Doloroso transe. É impossível que não venham tropeços, mas ai daquele por quem vierem. Jesus. Lucas 17:1. O cortejo de atribulações seguia a sucessão do tempo, sem nos deixar esquecer de que o Mestre nos recomendou olvidar de cada dia o seu próprio mal. Ainda estamos distantes da vivência integral do Evangelho para o ressarcimento de todas as nossas dores e prosseguimos semeando-as no campo de nossos destinos, sem reconhecer que somente o bem nos pode conferir alegrias verdadeiras. As vicissitudes se amontoam em forma de desesperos. As aflições nos assolam em cada estação da existência, pois não sabemos praticar a vida na retidão do dever e no amor ao semelhante. Justo ansiarmos pela felicidade, genuíno anelo herdado do Criador. Porém, enquanto não nos fizermos ceareiros da alegria, não deteremos méritos para desfrutá-la e seguiremos como meros fantoches de agonias, sombras de nós mesmos, colhendo os tormentos livremente fomentado. Catherine não estava preparada para a reforma sadia de seu destino. Não encontrou seus novos caminhos na execução dos projetos que a vida sabiamente lhe ofertara. Dera asas ao desespero, pois não desejava abandonar as comodidades e a luxúria sustentadas pelo dinheiro fácil, embora advindo de tão execrável fonte. Abelardo, ciente da gravidez de sua amada e certo de que deveria responsabilizar-se pela paternidade, preferiu dar vazão à covardia, pois não lhe convinha assumir uma prostituta e seu filho, ambos renegados pela sociedade. Era-lhe muito mais cômodo ignorar o fato e olvidar sua pretensa afeição, embasada na mais fugaz das paixões carnais. Nunca mais fora visto, deixando a nossa amiga inteiramente sozinha, multiplicando-lhe as agruras. A lei, que é feita de uma substância inalcançável pela nossa parca percepção, assinala tudo e registrou com imagens vivas na memória de seu protagonista o instante do dolo. Ela saberá retorná-lo ao seu destino em forma de reação no momento mais apropriado. Não nos convinha qualquer indignação por sua ignorância, cabendo-nos apenas o pesar em um pensamento de paz em seu favor. Tivesse ele se disposto a apoiar nossa irmã, e ela teria angariado condições para mudar a sua vida. Encontraria ensejos para sustentar sua gravidez e juntos poderiam ter entretecido um lar meritório de grandes venturas, mesmo que não recebessem Alberto. Outros filhos tecer-lhes-iam a alegria de um destino benfazejo. Os ganhos evolutivos seriam incalculáveis e dores imensas evadir-se-iam de suas almas. Mas nossos amigos optaram pela desdita, eximindo-se de assumir as suas responsabilidades. O destino é força poderosa que tende a seguir um roteiro previamente estabelecido. Porém, funciona qual nau em cruzeiro determinado. Embora a rota já esteja traçada, o timoneiro tem liberdade de segui-la ou não, podendo apontar na segurança do cais almejado ou atirar o barco da vida de encontro a rochedos ameaçadores. Elegeram eles, por livre escolha, o caminho da comodidade, rumando para as perigosas falésias da irresponsabilidade. O pobre Alberto guardava a predisposição de expor-se aos danos advindos da infeliz eleição. Tivesse ele, no entanto, encontrado guarida segura nos corações dos amigos encarnados, teria urido maiores benefícios de sua fugaz incursão na carne,
apesar de todas as dificuldades que o envolviam no processo reencarnatório. Se o amor habitasse o coração dos homens, a felicidade lhe seria hóspede permanente. Enquanto isso não se dá, o infortúnio contumaz parasitar-lhes-á a alma, por força de expressão de uma lei que é sobretudo justa e proporciona a cada um os frutos de suas obras. O afastamento de Abelardo ferira a alma sensível de Catherine muito mais do que se poderia esperar. É verdade que ela brincara com os sentimentos do rapaz, mas nunca se sentira tão feliz, confiando em um braço amigo em quem apoiar seu profundo desterro. Na desilusão em que se chafurdava, a gravidez indesejada se lhe desenhava como a vilã que lhe afastou o companheiro, e com ele a doce alegria de se sentir amada. Durante o repouso noturno, intentávamos embalde desligá-la do corpo físico, a fim de entretecer com ela um diálogo amistoso, consolando-a diante das aparentes dificuldades da vida, mas nos era impossível qualquer tentativa nesse sentido. Seus olhos espirituais se cerraram diante da responsabilidade assumida, completamente dominada pela ideia fixa de deter a qualquer preço o divino processo gestacional de que era palco. Desferia perigosas ondas mentais para Alberto, que lhe penetravam quais aguilhões afiados, danificando-lhe a já frágil organização perispiritual. Auxiliávamo-lo como podíamos, mas não tardaria o momento que não seria mais possível o seu sustento na carne. A placenta, imiscuída de energias repulsivas ao feto, feria-se de pontos inflamatórios, que logo deixariam processos cicatriciais calcificados, promovendo-se a atrofia de seus delicados tecidos. Além disso, desenvolvendo seus vasos sanguíneos ricamente entumecidos nas margens do orifício uterino, não demoraria ainda o instante em que se romperiam, deflagrando um fluxo hemorrágico, comprometendo-se então de forma incisiva o andamento da gestação, como já nos prevenira Fausto. Catherine, sem saber que sua gravidez seria inexoravelmente interrompida, não se dispunha a aguardar que o destino lhe reservava. Enceguecida, não enxergava senão o próprio corpo desfeito, o filho incômodo, a ausência de um pai com quem dividir as responsabilidades da maternidade, somadas à negação de uma sociedade incomplacente, disposta a condenar-lhe desapiedadamente os deslizes de conduta. Seu orgulho não se curvaria diante dos olhares de desdém, desonrando-lhe a altivez da alma. Rosa permanecia ao seu lado, disposta a lhe dar o apoio nessas difíceis horas, tornando-se nosso único canal para transmitir-lhe o sustento que intentávamos e os conselhos que gostaríamos que ouvisse. Mas foi tudo em vão. A promessa proferida em espírito foi esquecida. O sonho olvidado e as esperanças fenecidas nas tramas da desilusão. Catherine, desfeita em desenganos, buscava no abusivo uso de bebidas a inútil fuga de suas vicissitudes, incapaz de lhe proporcionar qualquer alívio. Os efeitos nocivos do álcool somente multiplicavam-lhe as aflições, comprometendo-a ainda mais diante das leis da vida, na medida em que promoviam desapiedada agressão ao feto. Até que numa manhã, embora o sol brilhasse como sua habitual alegria, fazendo o dia avançar despreocupadamente pela ingerência do tempo, encontramos Catherine em uma carruagem, acompanhada por Rosa, dirigindo-se para a retirada região no subúrbio da grande cidade. Seu semblante constrito exalava
um fatídico pesar. Não tínhamos a menor dúvida para onde se dirigiam. O cocheiro, ciente da direção que lhe indicaram, seguia os passos de seu obediente cavalo, mostrando receio do ambiente hostil que adentrava. Apenas o pataleio surdo do animal na terra seca da poeirenta ruela quebrava o sorumbático silêncio que movia as nossas personagens, atrizes da vida real. Não havia mais lugar para confabulações ou qualquer desesperada tentativa de persuasão. Em vão, intentamos todos os recursos. Não se podia mais alterar o rumo de seu destino. Estava inexoravelmente traçado. Cumpria-nos a obrigação do apoio. Mesmo em hora tão abjeta, convocamos Fausto para nos auxiliar na dura empreitada e o valoroso amigo não tardaria a chegar. No fundo de um morro, uma velha ponte quebrada interrompia a marcha do veículo, forçando o cocheiro a estacionar diante de casebre singelo, ao lado de córrego mal cheiroso. O ambiente de imediato nos assaltou com desagradáveis eflúvios, mas não era o mangue próximo com seu característico odor que nos feria com tamanha repugnância. As entidades que se amontoavam nas suas proximidades eram as que o descoloriam de intensa abjeção. O cheiro de sangue pútrido emanava de todos os cantos. Vibrações que gritavam as agonias de muitas mortes bafejavam de odor cadavélico o triste barraco, conquanto a vegetação do entorno, indiferente à vileza do ambiente, esmerava-se na exuberância. O cocheiro afastou-se, macambúzio, entretendo seu obediente animal com o verdejante pasto em derredor, enquanto uma senhora atendia a porta, desenhando na face macilenta a figura de uma assustadora estrige. Estrige significa vampiro que mistura traços de mulher com uma cadela, descrito em certas lendas orientais. A chegada do coche despertou de imediato o interesse da turba de espíritos, agitando-a com frenética algazarra. Muitos acorriam da mata próxima, onde pareciam aguardar o ansiado instante. Acotovelavam-se em torno de Caterine, ao denotar-lhe de imediato a disposição íntima de vítima próxima. Entidade monstruosa de aspecto horripilante parecia chefiar a súcia de comparsas, impondo-lhes certa ordem, pois buscava com os olhos determinar aqueles que detinham o direito da vez, ordenando aos outros que se retirassem. Ao longe, duas entidades aparentando bondade nos observavam, percebendo-nos de imediato a presença. Aproximaram-se sem receio e se apresentaram. Meus amigos, vemos que são espíritos benfeitores. Não podemos dar-lhes as boas-vindas a este vil lugar, aonde somente os malignos se comprazem em vir. Apresento-me como Matias, servo de vocês, e esse é Daniel. Representamos aqui a vigilância dos obreiros do bem. Os nobres companheiros, dispostos à ingrata tarefa, recebiam-nos com amabilidade e explicavam que nos achávamos em um local sob a guarda de poderosos dragões, como são denominados em nosso plano os espíritos malignos que dominam largas regiões trevosas das esferas inferiores. Uma flâmula tremulante composta de 2 compridos triângulos sobrepostos, vivamente coloridos de vermelho e verde, assinalava-lhes a posse e domínio absoluto da localidade. Para ali eram enviados vampiros, que esses dragões guardavam interesse em recompensar por serviços prestados, a fim de que se
comprazerem com os remanescentes vitais dos fetos criminosamente sacrificados. Sim, estávamos em uma casa dedicada à prática do aborto criminoso. Dona Carmen, a senhora encarnada que a dirigia, expressando em seu perispírito o triste aspecto de uma bruxa, era antiga e respeitada parteira da região, que após nobilitantes serviços no bem, envolvera-se com espíritos das hordas draconianas, optando pela prática dos delitos hediondos a que se entregava. Estabelecera-se no solitário casebre, isolado da cidade, na beira de imundo córrego, com o propósito de não levantar suspeita das autoridades locais. Utilizava-se ainda do ribeirão que se achava bem próximo ao mar para tirar os restos fetais, servindo-os de alimento aos peixes, ocultando assim de modo eficiente as provas de seus crimes. Matias e Daniel muito pouco podiam fazer em socorro aos infelizes que aportavam no local quase que diariamente. Acudiam um ou outro e cuidavam de convocar as equipes de trabalho de nosso plano que atendiam à caridade cristã, amparando as pequenas vítimas que ali desencarnavam em delicadas condições perispirituais, providenciando ajuda para aqueles que não mereciam, por força da lei, cair nas mãos da plévia ali acampada. Recebiam ainda os trabalhadores que, como nós, costumeiramente compareciam acompanhando suas imprevidentes assistidas. Achavam-se à nossa semelhança e, por graça divina, protegidos pelas barreiras vibratórias que nos tornavam ocultos à turba de criminosos. Cumprindo com suas obrigações, avisou-nos Matias: amigos, todo cuidado aqui é pouco. Embora ciente de que já conhecem o fato, é de minha obrigação alertá-los de que devemos nos esforçar ao máximo para não alimentar qualquer atitude menos honrada, como a indignação, a revolta ou a raiva diante das barbaridades aqui acometidas. Se deixarmos que esses sentimentos nos dominem a alma, como sabem, poderemos impregnar-nos de fluidos aqui reinantes, adensando nossos perispíritos a ponto de torná-los perceptíveis a alguns dos criminosos aqui reunidos, colocando-nos assim ao alcance de suas agressões. Achávamos rodeados de verdadeira súcia de vampiros da mais vil estirpe. Há muito não percebíamos entidades em condições tão lastimáveis, sustentava Adelaide, solicitando-lhe manter o pensamento elevado em prece constante, a fim de não se permitir afetar pelo ambiente. Empregamos a denominação de vampiro para espíritos bastante inferiores que se comprazem em se suster das vibrações auridas de matérias vivas, como os remanescentes vitais dos corpos recém-mortos e principalmente do sangue, se de origem animal ou humana, onde os elementos de vitalidade se concentram de modo significativo. Obviamente que não podem degustar e deglutir essas substâncias, como o fariam se estivessem encarnados, mas são capazes de absorver pela olfação os ricos eflúvios energéticos que emanam delas. São espíritos estropiados, as almas em frangalhos, com terríveis expressões draconianas desenhadas em suas faces, porém sem os caninos agudos e as vestes típicas que reconhecemos dos vampiros que entretecem o imaginário humano. De fato, essa é uma triste realidade do mundo espiritual em que vivemos. Primitivos antropófagos que permaneceram arraiados à alimentação excessivamente carnívora e espíritos sanguinários, animados por disposições malignas e habituados ao crime na terra, assumiram após a morte o estranho costume do vampirismo. Hábito delinquente, também chamado draconismo,
Faz-se então somente pelo assédio aos restos cadavéricos, como também através do consórcio com encarnados que, afinados com seus macabros escopos, são estimulados ao crime fácil e aparentemente sem propósito, com a precípua finalidade de lhes arrebanharem vítimas. Conúbio hediondo estabelecido desde épocas remotas em seitas primitivas, dedicados à oferta de sangue animal ou mesmo humano aos pretensos deuses, estes, na verdade, os antigos comparsas desencarnados que, assediando seus companheiros de retaguarda, dissimulados em abominável sacerdócio, davam continuidade aos seus terríveis vícios. Ainda hoje se pode verificar esse sinistro costume nas festas de sangue, levadas a efeito nos cultos satânicos. Afora esses ritos sanguinários, esses espíritos se reúnem em qualquer local onde se pratique a mortandade de animais e abunde o sangue, como nos matadouros. Outros ainda habitam necrotérios, velórios e cemitérios, onde absorvem os restos vitais de cadáveres. Naturalmente que não está todo ser humano sujeito a essa vil depredação vibratória, mas somente aqueles que não guardam na vida a devida reserva moral, a fim de resguardá-los da maldade alheia. Obviamente, os encontraremos também nas casas clandestinas de aborto criminoso, onde absorvem os restos vitais dos fetos assassinados e do sangue que habitualmente promana daqueles que infelizmente se dispõem ao grave delito. Justo é que o estudioso sincero, crente na sabedoria das leis da vida e ciente de que o amor governa a criação, interrogue os motivos que levam a comportamento tão adulterado, distanciado da bondade que a todos deveria nortear na jornada da vida. O vampirismo, contudo, pode ser entendido como um continuismo inadequado daquilo que nos foi usual ao longo da estrada evolutiva, pois no baixo mundo animal a vida se sustenta no jogo da morte, onde o mais forte pode devorar o mais fraco. A persistência, no entanto, em tais hábitos baseados em ética tão primitiva e tolerada pela lei do amor apenas nos passos iniciais do ser, não justifica à medida que o espírito cresce, despertando-se para a razão e para o exercício da bondade, como normas indispensáveis do viver. Preferimos assim compreender que a demora nesse animalizado vício é uma contrafação da criação, divorciada das pretensões divinas, promovida pelo espírito que optou pela franca negação da benevolência para com os irmãos da retaguarda evolutiva. Nosso sustento na vida ainda se baseia no inadequado vampirismo praticado em refinadas expressões, sem nos darmos conta de que exercitamos, na verdade, um regime em oposição à lei do amor. Se insistimos nesse estranho hábito de ingerir as vísceras de nossos irmãos inferiores, justificados por viciadas e pretensas necessidades biológicas, justo é estarmos, por nossa vez, sujeitos ao roubo exploratório de nossas biomassas doentiamente surrupiadas de outros. O amor e não a morte deve alimentar a nossa vida, se queremos de fato que a felicidade habite nossa alma. A indústria da morte, sustentando nos séculos o vício do vampirismo, deve ser ainda banida de nossa sociedade, a fim de que ela se harmonize com as leis de Deus e a paz se estabeleça em seu seio. Sem dúvida que o homem encontrará diversas maneiras de prover sua vida física no planeta,
de forma eficiente e saudável, que não se baseie no extermínio de seus irmãos menores, maculando o puro amor que lhe consubstancia a alma divina. Mas isso é assunto que extrapola o âmbito de nossos relatos, e aqui os deixamos apenas como motivação para a nossa reflexão. Todos os espíritos que se nutrem das emanações da carne são classificados no mundo espiritual em que vivemos como vampiros. Em qualquer panorama em que se manifestem, experimentam graves transformações perispirituais. Naturalmente que depois da morte não se metamorfosiam em morcegos, como entretecido na lenda dos encarnados, mas promovem regressões em suas feições, desenhando em seus perispíritos deformações animalescas, misto de homem e fera em variados contornos, compatíveis com suas posições mentais e com as vibrações inferiores que aurem de seus irmãos menores. Por isso, a fantasia humana, na verdade, não se distanciou da realidade, ao lhes delinear as assustadoras imagens presentes em seus romances dantescos ou películas de terror. Quando o homem santificar-se purificando o seu ambiente planetário, se tais espíritos persistirem na vil prática, aqui não poderão mais reencarnar e serão levados para outros planos da vida universal, a fim de progredir a evolução em rebanhos humanos primitivos, capazes de lhes tolerar as criminosas atitudes e nefandos apetites. Não estávamos assim rodeados por verdadeiros Dráculas, saídos de um filme de terror ou dos contos do famoso novelista inglês, mas sim de espíritos infelizes, teriomórficos, que são espíritos que têm forma de animal, bestificados e mutilados, verdadeiros loucos, distanciados da realidade divina em que fomos criados. Não podiam, na verdade, infligir-nos dano algum e nos infundiam mais pesar do que pavor. Não se assustem os homens nutrindo em suas imaginações o terror da morte com o receio de se entregarem a essas terríveis criaturas. No entanto, urgem a prática constante do bem e o exercício de uma vida moralmente elevada, a fim de nos resguardarmos contra essa dura realidade da vida espiritual. A verdadeira proteção contra tais ataques não advém do uso de armas ou de escudos especiais, mas sim da prática constante do bem. Por obra do Senhor, achávamo-nos munidos dessas defesas, não por méritos que ainda não detínhamos, mas por trajarmos já a armadura do bem sincero. Enquanto Catherine encetava negociações com a Senhora das Trevas, indignando-se diante da vultuosa quantia que lhe exigia para a tarefa, adentramos o casebre, visivelmente contrafeitos, diante não só da algazarra de espíritos, como das péssimas condições de higiene do local. Notávamos pela conservação que entreteciam que Catherine já era conhecida da ex-parteira, certamente por ter se servido de seus préstimos para algumas de suas cortesãs. De imediato observamos que restos fetais envolvidos em trapos sanguinolentos descansavam em um canto, atraindo as moscas, certamente oriundos das práticas do dia anterior. Adelaide, sobressaltada, questionava-me se porventura a entidade espiritual que se associava àqueles despojos não estaria ainda presente. Atendendo à ansiedade sadia da amiga desejosa de ajudar, esclareci-lhe: não se apavore, Adelaide, a misericórdia divina assiste o ser em qualquer situação em que se encontre. Os obreiros do desligamento já estiveram aqui e o encaminharam, o espírito que estava unido a esses restos carnais.
Embora as condições de desencarnação variem sobremaneira de acordo com a bagagem moral de cada um, o plano espiritual dedica especial atenção ao desenlace desses espíritos em situação tão delicada, com o mesmo desvelo com que o homem terreno recebe aqueles que renascem com dificuldades físicas. Deus socorre o homem através do próprio homem, como temos aprendido. Portanto, esses espíritos nunca jazem abandonados à própria sorte. Alguns permanecem unidos ao organismo feminino por laços do amor ou do ódio. A maioria, no entanto, encontra socorro nas enfermarias de embrióides, quais a que visitamos no departamento de embrioterapia, a fim de se restabelecerem do choque reencarnatório interrompido, ou tornarem, em curto intervalo de tempo, ao vaso físico. Raríssimos detêm o demérito de que se deixarem cair nas garras dos draconianos, servindo-lhes de joguetes de interesses indignos, sem que os obreiros da caridade nada possam fazer. Adelaide interrompeu-nos em considerações, desviando sua atenção para Caterine, que se preparava para a intervenção, ingerindo uma beberagem na qual identificávamos a presença de Nux moscata, erva utilizada para estimular as contrações uterinas. Posicionava-se em seguida para o início do procedimento abortivo, quando se nos apresentou, para alívio de nossas aflições, a figura majestosa de Heitor, acompanhado de Fausto. Vergonhoso pesar, entretanto, coroou-me o pensamento por não ter conseguido manter Caterine na linha do seu dever, evitando-se um desfecho tão infeliz na programação que intentávamos. Heitor, espírito nobre, e percebendo de imediato a minha desconcertada disposição íntima, aduziu: caros amigos, novamente nos encontramos em situação adversa, maculando-lhes a alma sensível. Sinto muito tê-los envolvido nesta constrangedora conjuntura. Guardem a certeza de que estou ciente dos fatos e sei que fizeram todo o possível para evitar o drama que se desenvolve diante dos nossos olhos. Não permitam que culpas infundadas contaminem a nobreza de suas intenções. E agradecemos imensamente todo o empenho que despenderam em favor da tarefa. As condutas de nossos companheiros na carne já eram perfeitamente previstas, como certamente todos havíamos intuído. Não nos convinha, contudo, simplesmente aguardar pelo esperado, exigindo-nos do esforço sincero de modificar-lhes as infelizes disposições íntimas. Naturalmente, não seria sensato, pois, como sabemos, o conhecimento de nosso destino pode nos inibir toda tentativa de modificá-lo. Por isso, não nos é conveniente a certeza de um futuro inexorável. E estejamos certos de que a vida nos faculta sempre a possibilidade de se evitar o pior, pois, se o escândalo é necessário, como nos disse o mestre, podemos sempre criar condições para desmerecê-lo. Fausto, cumprimentando-nos e expressando pesar em sua face, acrescentou: nossas preocupações se justificam em razão do quadro de placenta prévia estabelecido em Caterine. Temos informações de que nossa infeliz irmã, Carmen, utiliza-se da introdução de velas no orifício uterino, inferindo de morte o feto, induzindo o aborto. Ela, porém, não sabe que encontrará a placenta ricamente vascularizada em seu caminho, provocando uma hemorragia de graves consequências. Eis o motivo de nossos receios, meus amigos, e o que justifica a presença de nosso nobre mentor. A ex-parteira iniciava sem delongas o processo,
hábil no manejo de seu instrumental de morte. Com destreza, posicionava o espéculo vaginal a fim de expor o colo uterino, iniciando vagarosamente a introdução das velas para a sua progressiva dilatação. Heitor, aproximando-se de sua pupila, aconchegou-a amorosamente ao seu regaço, osculando-lhe a face suarenta. Grossas lágrimas pendiam de seus olhos, aparentando aceitar com doçura e compreensão os deslizes da tutelada que capitulava ante a ímpar oportunidade de renovação. Sensibilizava-nos a sua atitude, semelhante à de um pai diante da filha travessa que desdenhe a extensão das faltas cometidas. Rosa, aflita, recolhida em angustioso silêncio, proferia sentida prece a Nossa Senhora, pedindo por aquela que considerava sua benfeitora, sustentando-lhe a mão trêmula. O sol, a meio caminho do zênite, inundava de escaldante calor a pequena choupana, enquanto os espíritos vampirescos se posicionavam ansiosos para o horrendo banquete. Apesar da celeuma reinante, respeitavam a ordem estabelecida, pois 3 deles, estampando sorrisos macabros nas faces licântropas, apresentavam-se como pretendentes da hora. Um dos mais afoitos, com o punho cerrado, desferia golpes contra o abdômen de Caterine, na tentativa de estimular as contrações uterinas e acelerar a expulsão do precioso repasto. Não tardou muito para que uma vela mais grossa fosse cuidadosamente introduzida, porém com força, com a intenção de penetrar na cavidade uterina e matar o feto indefeso. Quando então um jorro de sangue em profusão assustou de imediato a assassina, ciente de que estava diante do imprevisto, algo apavorada, aplicou-lhe tamponamentos de algodão que, no entanto, não surtiram o efeito desejado. Irritada diante do inesperado, ordenou a Caterine que se levantasse e fosse logo embora, pois estava terminado. Mais tarde, o feto sairia por si mesmo. Despedia-se, sem delongas e meio aflita, desejosa de desvencilhar-se imediatamente do que poderia ser-lhe um grave incômodo. Entre lágrimas de dores, Caterine levantou-se, ainda cambaleante, sem compreender muito bem o impositivo de ir-se tão cedo e os motivos da súbita irritação de Dona Carmen. Rosa, amparando-a, não se dava também conta do que acontecia, somente assustava-se com o sangramento abundante que lhe descia pelos membros inferiores. A ex-parteira corria para chamar o cocheiro com palavras ríspidas e apressadamente despachava nossas amigas. Os vampiros, que espreitavam especialmente os restos fetais, ricamente vitalizados, vivamente decepcionados, encoleiraram-se, vociferando gritos terríveis. O mais audaz deles, inconsolado, atirou-se então de encontro a Caterine, agarrando-se às suas pernas, em triste atitude, aspirando com sofreguidão entre os uivos apavorantes o sangue vivo que lhe jorrava da intimidade. A cena nos feria a sensibilidade com imenso pesar e repugnância, mas nada podíamos fazer ante o assédio das sombras, pois nossa amiga lamentavelmente criara em si mesma a condição de se expor à sobre-horrenda expoliação vibratória. Heitor não deixava de lhe suster amorosamente a cabeça, constrito,
porém mantendo a suavidade que lhe caracterizava a nobreza do espírito. Adelaide chorava, procurando inutilmente desviar os olhos da terrível cena, ocultando-as com as mãos. E eu orava com sinceridade a Deus para que se compadecesse de nossas desditas neste planeta de horrores. O cocheiro, assustado, obedecia ao pedido aflito de Rosa, indeciso entre a ordem de apressar o passo de seu animal e a necessidade de evitar a todo custo os solavancos na condução da carruagem, pois a cada forte balanço do coche, novos grotões de sangue vivo afluíam abundantes de Catherine. Finalmente, acomodada em seu leito, a irmã respirava aliviada, conquanto o sangramento prosseguisse sem sinais de que diminuiria. Extremamente fraca, aguardava ansiosamente que o feto fosse eliminado, detendo-se a hemorragia, mas as horas corriam sem que nada se passasse. As cólicas de expulsão não davam mostras de se iniciar. Apenas o sangue vivo continuava a lhe brotar em abundância. O infeliz licômano permanecia agarrado ao seu quadril, sugando os eflúvios que se evadiam junto com o precioso líquido da vida. Aplicávamos passes de alívio em nossa amiga, sem nada mais poder fazer. Sensibilizados diante do aviltoso ataque do vampiro, entreolhávamos-nos paralisados, esperando que Heitor tomasse alguma atitude. Este, no entanto, guardando serenidade diante da lastimável situação, explicava-nos que, para agirmos com segurança, teríamos que adensar nossos perispíritos de modo a tornar-nos visíveis para o monstro e então tentar persuadi-lo ou ameaçá-lo para que desistisse do seu demoníaco intento, tarefa que nos exigiria pesados esforços e nos dificultaria depois a continuidade do trabalho assistencial. Entre mentes, um fato inesperado acontecia diante de nossos atônitos olhos. Os espíritos viciados do sexo, frequentadores assíduos do lugar e dispersos nas redondezas, logo se deram conta da inabitual movimentação da casa naquelas horas da tarde e acorreram para se inteirarem do que estava acontecendo. Ao se depararem com o vampiro jungido a Catherine, indignaram-se com o infeliz, ameaçando-o com rudeza, ordenando-lhe que a deixasse, pois se tratava de pessoa protegida pelo bando. A presença da robusta entidade que vimos, servindo-se de guarda nos aposentos de Catherine, foi o bastante para intimidar o licomaníaco, que resolveu desistir de suas intenções, não sem antes branir coléreos uivos que pouco intimidaram os circundantes. Admirados, demos graças a Deus pela providência que partiu dos próprios consorciados da casa, pois nós mesmos nada teríamos feito. Heitor citava a palavra de Jesus, que nos recomendava granjear amigos, ainda que com os recursos da iniquidade, para que não nos faltem nas horas de aflições. E naquele momento compreendíamos a extensão dos conselhos do Mestre. Embora bastante materializados e grosseiros, os espíritos que se ligavam pelos loivos carnais àquelas messalinas eram entidades muito mais ignorantes do que verdadeiramente más e se prestavam, pelo menos, para guarnecer-lhes certa proteção contra o cerco de seres realmente malévolos. Aproveitamos, então, para tecer em torno de nossa amiga um manto de proteção magnética, a fim de resguardá-la de outros possíveis assédios, visto não ter ela alimentado a postura moral elevada o bastante para lhe conferir natural segurança. Para isso, foram-nos
de imensa utilidade as vibrações que se desprendiam de Rosa, a única pessoa capaz de se manter com um pensamento elevado em preces, mesmo diante da intensa concupiscência do ambiente. Agradecíamos a Deus, cientes de que a oração tem o seu valor e pode ser empreendida em qualquer lugar, mesmo no mais vil deles. Afastado o vampiro, Fausto pôde examinar com mais cuidado a condição em que se encontrava Alberto, verificando que o mesmo agonizava em seus derradeiros instantes de vida. Adelaide, algo preocupada, questionou-me se porventura o espírito em tais condições tem consciência do que lhe passa e registra dores em sua frágil organização. Atendendo-lhe a sadia curiosidade, considerei. Recordemos que Alberto já completou 3 meses de permanência na carne e seus liames com a matéria já se estabeleceram de forma suficiente, forte, para lhe reter o espírito, tornando o processo desencarnatório semelhante a qualquer outro. Embora os órgãos sensitivos ainda se encontrem em estágio de desenvolvimento, já são capazes de veicular sensações ao espírito, de modo bastante efetivo, podendo ele já registrar o frio e o calor, o toque e, naturalmente, os estímulos dolorosos. Compreendamos, sem sombra de dúvida, que é uma grande ilusão do homem terreno achar que está lidando, no aborto criminoso, com seres ainda incapazes de sentir e sofrer. Eles padecem não somente as dores físicas do ato, como também os sofrimentos de ordem moral que se lhes impregnam profundamente na alma. O medo, a intensa frustração diante dos anseios não realizados, as sensações da morte traumática e o ódio por aqueles que lhes infligem um mal compõem o cortejo de sentimentos que acompanham essas pequenas e indefesas vítimas da ignorância humana. Embora seus instrumentos físicos ainda estejam incompletos para o reconhecimento seguro de tudo o que lhes sucede, o espírito encontra-se ativo e percebe o que se passa, ainda que esses acontecimentos não possam escrever-se na memória física, são registrados em detalhes na memória espiritual, a qual a consciência pode ter acesso em estados alterados de percepção. Quer dizer que se a placenta não o tivesse protegido, isso mesmo, felizmente para Alberto, a placenta, antepondo-se entre ele e o orifício uterino, protegeu-o dos golpes dolorosos da ferramenta abortiva, resguardando-o de padecimentos ainda maiores. Sua consciência, nesse instante, pressente a morte próxima e agoniza também, sofrendo as dores do desenlace prematuro, registrando não somente as angústias próprias do momento, como o malogro pela vida que se frustra. Recordemos que, embora usando veste física ainda imatura, estamos diante de um espírito velho, habilitado nas sensações da vida e no julgamento das emoções humanas. Ele percebe as impressões mentais que movem sua mãe neste momento e se dá conta de que é presença indesejada. Sofre pelas injúrias físicas de que é alvo, sentindo-as como um ato de maldade. Por isso, muitos espíritos nessas condições passam a nutrir verdadeiro ódio por suas pretensas mães. Sentimentos que unirão seus destinos, aguardando solução no tempo. Alberto, no entanto, em sua intimidade consciencial, sabe que não é meritório da vida, que não soube valorizar a última encarnação, e tal disposição íntima restringe sua capacidade de gerar animosidades. O momento o alimenta sobretudo de profunda tristeza e frustração diante
do renascimento malfadado. Sensações que não deixam de ser curativas para suas tendências autodestrutivas. Ele arquivará a lição, estabelecendo doravante maiores cuidados para com o próprio corpo e aprendendo a valorizar devidamente a existência física. Entretanto, temos de reconhecer que muitas vezes o aborto é inevitável para se salvar a vida da mãe, ponderou assustada a amiga. Sem dúvida, é preciso considerar que o aborto encontra em raras ocasiões indicações terapêuticas, como também muitas vezes se dá como ato espontâneo. Todas essas condições, no entanto, guardam correspondência com as necessidades do reencarnante, como já vimos. E lembremos que nesses casos o ódio não encontra lugar nos corações envolvidos, resguardando-os de futuros sofrimentos expiatórios. Adelaide dava-se por satisfeita e prosseguimos na tentativa de algo realizar em benefício dos nossos amigos. Fausto nos explicava a necessidade de Alberto esgotar a maior parte de seu tônus vital para desprendê-lo da massa fetal, cabendo-nos, portanto, aguardar. Catherine, como pressentíamos, em breve deixaria a vida, caso não fosse prontamente socorrida. Heitor, numa última tentativa de evitar a desencarnação próxima de sua pupila, tratou de sugestionar Rosa, infundindo-lhe forte preocupação pelo estado de sua tutora, a fim de que se dispusesse a buscar ajuda rapidamente e não aguardasse mais pelo desfecho do aborto. Obediente e facilmente influenciável, a jovem deixou-se invadir por terríveis presságios, vendo que Catherine se mostrava a cada momento mais lânguida, pedindo insistentemente por água, sem dar mostras de melhoras. Já era tarde quando ela saiu apavorada à procura do médico, enquanto o dia se dissipava nas cores melancólicas do crepúsculo. Acompanhamo-la, eu e Adelaide, deixando nossos amigos sustentando como podiam a desventurada amiga. O médico, entretanto, negava-se a comparecer em sua casa, apesar das súplicas insistentes de Rosa. Perfeitamente ciente de que se trata de cabaré famoso, dava mostras de orgulhosa dignidade, achando inconveniente sua presença em tão deplorável lugar, pois poderia ser notado pelos circundantes, denegrindo-lhe a imagem de homem probo. Insistimos com nossa capacidade de influenciação, porém não encontrávamos qualquer ressonância no facultativo, que colocava a sua honra acima dos deveres de médico e dos sentimentos humanos. Que lhe trouxesse a doente, determinou secamente, sem delongas, despedindo a aflita moça. Lacrimosa, Rosa retornou apurada e bastante contrafeita, pois suspeitava que Catherine não tivesse forças para resistir à nova caminhada, mesmo que não tão longa. Encontramos Catherine já em estado de choque e completamente obnubilada, acomodando-se em camadas profundas do inconsciente. Atirava-se a desvarios quando Heitor me convidou ao exame minucioso dos pensamentos que a moviam naquela hora de agonias. Com a destra em sua fonte, podia ouvir-lhe as correntes mentais aflitivas, enquanto Rosa presenciava a sua remoção urgente. Na iminência de perder o bebê, seus sentimentos maternais se exaltavam, nutrindo de frustrações e pesares diante da covardia a que dera vazão, evadindo-se de recebê-lo com amor e desfrutar os encantos da maternidade. Sentimentos ambíguos, no entrechoque das forças psíquicas, despertavam reminiscências profundas em sua memória espiritual, trazendo-lhe à tona época remota, advinda de outra existência. Sem plena consciência da preciosidade do instante que vivenciava, via-se enclausurada em uma solitária e fria masmorra,
em hábitos de freira, sentindo imenso pesar por grave ocorrência. A mesma ambiguidade de sensações em intenso antagonismo consigo mesma a movia, pois se via constrangida pela morte de um homem que amava, porém responsabilizava-se pelo seu assassinato. Dominada pela vingança, diante da afeição não correspondida e de infame traição, revolvia-se entre amor e ódio. Uma amargura infinda dominava-lhe a alma e angustiosas recordações que não sabia de onde provinham. Podia ver ali as forças poderosas do passado agindo no presente. Segredos que o espírito transporta, emoções não resolvidas que vinham à tona, aguardando ensejo para soluções definitivas. Certamente presenciava a execução de importantes lições para os amigos envolvidos naquela trama, e as premissas do presente não os uniam por mero acaso, mas obedeciam às instruções do destino. Contidas nas páginas do pretérito, escritas em linhas indeléveis no livro da vida, a gravidade do momento frenava-me o ímpeto de atender à curiosidade, questionou o leitor sobre o quadro que se desdobrava ante minha análise e calei-me respeitoso. Atendendo à caridade cristã, emitia ondas de paz, tentando confortar a amiga, em instante tão decisivo para seu destino. Pressentia que o momento, de alguma forma, se ligava àquela trama distante e os sentimentos que a inundavam pareciam corresponder aos mesmos que lhe afloravam, subreptícios da remota lembrança, afigurando-se-me o irmão reencarnante como o mesmo personagem, alvo de seus contraditórios sentimentos de paixão e ódio. Alberto, nesse momento, iniciava seu processo de desencarnação, recolhendo-se para as camadas internas do inconsciente, apagando-se para a realidade em que mal iniciara os passos. Seu perispírito começava a absorção do tônus vital remanescente na massa embrionária, a fim de deixá-la definitivamente, e se contraía, inibindo todos os exaltados estímulos expansionistas colocados em funcionamento. Concretizava, assim, o seu desfecho, pondo fim em todas as suas esperanças de vida nova. Dava cumprimento, porém, às linhas de seu destino, traçadas pelas próprias desventuras, como todos já prevíamos. As estrelas mais afoitas já enfeitavam o céu quando, enfim, Rosa conseguiu mobilizar sua amiga, carregando-a, com a ajuda de outras companheiras, para a carruagem que a levaria ao médico. O fluxo hemorrágico não cessara, e as entidades que, por curiosidade, permaneciam ao seu lado retiravam-se, obedientes a outros convites da noite. O quadro de choque se achava instalado, e Catherine não conseguia mais responder aos estímulos ambientes. Ao ser colocada cuidadosamente no veículo que a levaria, novo e intenso fluxo hemorrágico colocou-a no limiar da morte. Não guardava mais vitalidade suficiente para atingir o médico. As amigas, sem se darem conta disso, saíram à procura do socorro. Sudorese fria cobria-lhe o corpo e sentidos que sua pulsação chegava ao fim. Sua consciência se retraía nas reentrâncias do espírito, apagando-se completamente para a realidade exterior. O óbito clínico estava efetivado e Catherine entrava nos estágios iniciais do desenlace, pouco depois de Alberto. Ambos, no entanto, permaneciam jungindo as vestes corpóreas, como de praxe, nos momentos iniciais da morte. Diante do consultório do médico, pôde o profissional apenas constatar que a enferma já havia falecido, recomendando que retornassem para providenciar o seu funeral, sem questionar as verdadeiras causas que desencadearam o
inopinado e grave episódio hemorrágico. Findo o primeiro período de recolhimento da desencarnação, em curto tempo, Fausto, com delicada destreza, pôde recolher Alberto de seu pequeno manto físico, colocando-o em uma cesta prateada, própria para este fim, enquanto o reduzido séquito de amigos, vestidos com o luto da ignomínia e lastimando a ausência da parentela francesa, enterrava os despojos da famosa cortesã. Demandamos as regiões espirituais que nos aguardavam, ciosos de que cumpríramos com o melhor ao nosso alcance, deixando os humanos transportando seus fardos de infortúnios. Exaltados diante dos mistérios da morte, distanciamo-nos do palco de seus intermináveis dramas de cada dia. Heitor permaneceu ainda velando por Caterine e dias depois pôde providenciar o seu desligamento. Embora nossa irmã transportasse consigo uma consciência denegrida no exercício de uma vida ímproba, deixou o plano físico nos braços de seu protetor, partindo rumo às esferas de refazimento.